me chamo Rafael. Olá, tudo bem? Eu me chamo Alden. Hoje no Papo Reto com Hoje, estou com a presença do meu amigo, médico veterinário, ortopedista e neurocirurgião Greg Walker. Tudo bem, Greg? Tudo bem, prazer, pessoal. Tudo bem, Greg? Tudo bem. Greg, como é que começou essa paixão pelos pets? Essa paixão pelos pets, na verdade, surgiu pela minha esposa, né, que sempre teve muitos animais. Eu tive também quando criança, mas ela que me apresentou mais essa parte aí dos pets. E aí depois eu ia fazer uma faculdade, na verdade eu queria fazer medicina humana, e aí ela insistiu para mim fazer medicina veterinária. E aí foi indo, acabei gostando e estamos aí hoje. Ah, que Basicamente, legal. é isso. E ela tinha cachorro nessa época? Sim. A gente teve um canil também. Ela tinha um Tinha um canil canil também. mas de cachorro de raça? Sim, de Spitz alemão, Ah, segundo a Pomerânia. Na verdade, eu fiz veterinária para aham. melhorar a parte da criação dos animais. Obviamente, a gente fazia tudo certo, né, com o registro, E tinha né. quantos cachorros nesse canil? Olha, acho que o auge foi 16 a gente teve, né. Ah, tinha bastante. Mas hoje a gente tem toda, já não tenho mais o canil, né? Daí hoje eu tenho só os geriatras ali comigo, né? Que Ah, ficam só os comigo até velhinhos. hoje. Só os velhinhos. Média de 8, 10 anos, mais ou menos, dos Ah, que animais. legal. Mas tu começou a Os fazer meus tu filhos. quis fazer tua graduação, né? Para fazer o melhoramento dos animais ali. Isso, melhoramento genético, Não né? para se tornar ortopedista. Não, E não. essa paixão de ortopedia aí, como é que veio? Daí depois que eu entrei na área, né, daí fui conhecendo, daí quando a gente faz a faculdade, né, que a gente também está fazendo veterinário, tu vai vendo Opções. Vai várias abrindo, né, vários questões, né? campos também, né? Muita gente não sabe muito o que o médico veterinário tem de opção, mas o médico veterinário está presente na vida de todas as pessoas, né? Então a função principal do médico veterinário não é cuidar do animal, e sim cuidar da saúde do homem, na verdade. Essa é a função do veterinário. Essa é a base. Obviamente vai tendo vários rumos, né? Várias linhas, né? Então ele trabalha desde a parte de inspeção animal, né? Então o que a gente come, a carne, o queijo, todos os produtos de origem animal passam pela mão do veterinário, né? Então tudo que a gente consome no mercado que tem ali origem animal, Tem o o veterinário veterinário. está envolvido, né? E muitas pessoas nem se tocam nisso, né? Exatamente. Então E não a- valorizam muito também os veterinários, né? sim, daí depois a gente tem a parte de legislação também em relação vamos dizer, tem um animal X ou Y, tem que fazer necropsia, o veterinário está envolvido, tem que fazer um laudo para uma perícia, o veterinário está envolvido, né? Não é só a parte do atendimento clínico, né? Tem todo um viés aí por trás, tem parte de laboratório, análises clínicas, enfim, o veterinário está presente, né, na vida do homem como um todo para a proteção É do verdade, homem, né? vamos dizer É assim. verdade. Na verdade até se gera também uma doença também que causa, né, nos animais, que pode ser uma zoonose que transmite para o humano, né? Quem cuida Sim. dessa parte é o veterinário também, né? O veterinário, né, ele trata do animal para prevenir, no caso, a zoonose. O que que é isso? É uma doença que pode ser transmitida para humanos. Basicamente, isso é o que caracteriza uma zoonose, né? Então, o veterinário tem um papel fundamental a ponto de manter o humano, vamos dizer, livre dessa situação. Obviamente, muitas vezes não é possível, então, fazer um controle, né, dessa questão da zoonose. Por exemplo, a gente tem a leptospirose, que passa de um animal, o rato, né? Então passa ali também para o humano, através de urina, enfim. O médico veterinário tem um papel fundamental nessa prevenção, toxoplasmose, várias doenças que são transmitidas também pelos A bovinos, esporotricose enfim, também tá bem alta, né? esporotricose A dos raiva felinos, A também, né? raiva. raiva, enfim. São várias doenças ali que o veterinário tem um papel importante também para fazer o Então, pode tratamento. tanto com os dois, tanto com o pet como com o Sim, tutor, né? exatamente. Sim, né? Os dois. E então começou na tua graduação essa vontade de fazer cirurgias, né? Sim. E até tu tinha me comentado, né, Greg, que quando tu começou a fazer tua graduação, chegavam os professores, né? Não sei se era mais do que um, que te falou, né? Que tu não serviria para essa área, né? Que às Sim. vezes eu acho que até te queria, tipo assim, não para tu estudar mais ou te desmotivar.
Estamos sempre estudando, né? Claro, não. Mas tá um cara bem conceituado, Bem né? conceituado, Porque né? ali bastante gente que a gente fala, né? Bastante falar, gente né? a gente não te conhecia, te conheceu Sim, agora, mas sim. muitas pessoas ali que vêm na Na entrevista. região metropolitana aqui, Ah. tanto em Gravataí, né, que nem eu tinha te comentado, em Canoas, se fala de ortopedia, conhece o Greg, né? Sim. É. Durante a minha graduação, né, eu tive, que nem eu comentei, acesso a várias áreas, né, que nem eu já falei, a parte de análises clínicas, questão de higiene e inspeção, né. Daí a gente tem a parte de clínica também, que é o atendimento aos animais. A gente tem, que nem, né, em A humanos, VETEC, né? Tem várias isso, opções. que nem em humanos, né, na parte veterinária também tem uma imensa gama de áreas, né, isso muitas pessoas não sabem, né? Então a gente tem oftalmologia, a gente tem dermatologia, a gente tem ortopedia, a gente tem neurologia como um todo, que é dividido então a parte de neurologia clínica e neurocirurgia, que eu também faço, e várias outras áreas também, né? Então eu pude ter acesso a essas áreas, conhecer um pouquinho de cada uma também, e gostei muito da parte de cirurgia, em foco a parte de ortopedia e neurocirurgia. Então, eu gostei muito da parte de cirurgia, que foi onde eu iniciei toda a minha trajetória ali, né? Então, na parte da cirurgia, realmente, que nem o Rafael comentou, eu fazia ali a cirurgia. Claro, a gente não sabe muita coisa quando está aprendendo, né? Sob a supervisão dos professores. E eles fizeram algumas vezes esse comentário, assim, né? Acho que tu não serve para ser cirurgião. Né? O que você pensava quando ele falava isso pra ti? Ah, Motivava, assim, tá chateado? eu entrei na parte da veterinária, né? Eu já tenho uma certa idade, tenho 34 anos, não sou mais um jovenzinho, né? Mas eu me refiro assim, não é que nem um jovem que não tem cabeça nenhuma que entra na faculdade. Né? Então eu já tinha uma bagagem ali, né? Então quando eu cheguei e ouvi esse comentário, poderia ter me, né, desmotivado, mas eu usei isso como um gás, né? E era uma coisa que eu queria muito, então eu estudei muito, me empenhei e acho que hoje eu estou com um caminho interessante aí na parte de cirurgia. Obviamente não atendo todas as cirurgias, né? Faço todas as cirurgias de uma maneira geral, mas tem algumas específicas que eu ainda não faço. Quero me especializar também, né? Na parte. Sempre bom estar, né? Indo atrás. Então, da parte de cirurgia ali, tem algumas coisas que eu não faço, né? Que é do trato urinário, vamos dizer assim, né? Duplo J, bypass, são questões ali, o animalzinho ele não está conseguindo urinar, tem essas opções cirúrgicas que a gente pode fazer ele voltar a urinar, enfim, né? Essas eu ainda não faço, preciso fazer uma especialização em relação a isso. E shunt é uma outra cirurgia também, que eu ainda não faço. As demais cirurgias, basicamente, todas eu já consigo performar. Tenho vários cursos de cirurgia, né? E aonde tá mais ali? Onde que tu fez a tua faculdade? Tu Eu, formou, depois tu fez o pós, né? sim, eu fiz a minha faculdade na Ubra, em Canoas, né? Na época que eu fiz, era uma faculdade muito conceituada na parte cirúrgica, E tu né? entrou lá com quanto tempo? Quantos anos tu tinha? Lembra? Não me faz uns bons anos aí, mas já Mas aí tinha. tu se formou e já foi fazer teu pós. Me formei, acho que deu uns 6 meses, daí eu comecei Já foi, minha pós. Sim. E a pós foi feita onde? Foi feito em São Paulo, Onde daí? na Untivepa, São Paulo. Da parte de ortopedia e neurocirurgia, considerada, né, na época, a melhor pós-graduação de ortopedia e neurocirurgia da América Latina. E quanto tempo que tu ficou fazendo pós lá? 2 anos. 2 anos indo para São Paulo. E quando tu saiu do teu pós lá, tu já conseguia fazer uma cirurgia sozinho? Com 6 meses da pós-graduação, eu já iniciei Já na parte iniciou, de já? cirurgia ortopédica. Sim. Legal. Minha primeira cirurgia ortopédica, né, foi uma TPLO, né? Claro, obviamente seria uma irresponsabilidade fazer uma cirurgia desse porte, caso eu não tivesse um conhecimento muito aprofundado nessa questão. E o que é TPLO? TPLO é osteotomia de nivelamento de platô tibial. Né? O que é isso? É para corrigir uma afecção no joelho do animal. Vai chegar lá, só deixa eu contar um pouquinho ali da parte da Ubra. Então eu fiz a minha graduação na Ubra e durante a minha graduação eu gostei muito da parte de cirurgia, que nem eu comentei.
E dentro da cirurgia a gente tem as opções cirúrgicas, como a ortopedia, né? Então gostei muito da ortopedia. Achei um mentor para mim, né, que é uma referência para mim até hoje, chama Daniel Cia, um ortopedista de Porto Alegre. Ele me deu ali todo um embasamento, né, para que eu pudesse construir essa minha história dentro da ortopedia. Então, o Daniel Cia, o ortopedista que tem ali em Porto Alegre, ele sempre fez muito inovador, né? Então ele faz prótese total de quadril, ele faz TPLO, então ele me deu todo esse início, né? E fiz várias cirurgias junto com ele, onde ele me passou muito conhecimento, né? Planejamento cirúrgico. Faz a diferença, né? Quando tu conhece o cliente, ele papel também, agora você se conhecer, como faz a diferença, né? Tu ter uma pessoa que te ajude a tu ingressar e tu, assim, né? Tipo, só te dê um suporte, né? na... E queira te dar o suporte, porque claro, tem muita gente que tu auxilia, né, Greg? Eu até estava comentando com a Aldo, te agradeço a tua disponibilidade por estar me ajudando, tá? Porque assim, ó, quando tu tá ali, tu tá sempre me perguntando as coisas e me auxiliando e me explicando certo. Tem pessoas não, tem pessoas que na verdade eu acho que não fazem questão muito de ensinar. Fazem ali o procedimento, tá? Tem que ter um tempo para fazer o procedimento, porque tu não pode ficar ali 12 horas com o animal na mesa, né? Mas tu faz o procedimento explicando ali, perguntando, né? Se a pessoa conhece, para memorizar e também fazer aquela cirurgia ali com responsabilidade, né? Sim, e também porque eu acho, também, na minha opinião, que tu viu também no Rafael, né? Um pouco do Rafael agora, que ele tem força de vontade, porque tu visse que fosse uma pessoa que não fosse interessada, que não é descolada, acho que a pessoa nem leva adiante, né? Porque tem diferença, né? Realmente, Rafael, tem esse viés aí diferenciado, porque muitas vezes, né, eu gosto, assim, de ensinar um pouco, né? Minha mãe é professora, eu acho bem legal, assim. Professora de que ela é? De inglês. A minha também, sabia? Ai, que legal. Então eu não sei falar nada. Não foi pela minha mãe que eu aprendi, mas eu sei falar inglês, mas eu aprendi sozinho, na verdade. Autodidata ali. E voltando ao Rafael, então o Rafael, ele, né, tem bastante empenho, assim, né, no aprendizado ali, bem proativo, né, em tudo que precisar ali, quer sempre participar, né. Bem diferente, na verdade, foi o mais empenhado que eu já vi até hoje, assim, né. Então, geralmente tu oferece a oportunidade da pessoa aprender e ela, eu vou ganhar para isso? Essa é a pergunta, quanto eu vou ganhar? Né? Na verdade, não é bem assim, né? Poderia estar te cobrando para te ensinar. Na verdade, é assim, né? Mas na verdade a pessoa pergunta quanto eu vou ganhar para ir aí aprender e tal. Eu vou ganhar quanto para aprender? Isso não existe. E eu já ouvi, não foi uma, nem duas, nem três, várias pessoas vêm com essa frase. Né? Não, para mim é indiferente. Eu posso fazer a cirurgia, eu estou acostumado a fazer a cirurgia sozinho, para mim é indiferente, entendeu? O Rafael, ele quer aprender, então estou toda à disposição para ensinar todo o meu conhecimento, enfim, ali que eu tenho, né, para ele. Eu só vou fazer uma pausa só rapidinho, tá, Greg? A gente já volta já com a entrevista do Greg, tá bem? Vai. Voltamos com a entrevista do Greg. Então, Greg, a gente estava comentando, né, que as pessoas recebem a oportunidade e não sabem, né, aproveitar essa oportunidade que elas estão recebendo. Elas querem alguma coisa em troca. Só que daí, elas estão ganhando conhecimento. O conhecimento ninguém te tira. E as pessoas querem valores, né? Na verdade, eu acho errado isso, né? Porque, na verdade, o teu conhecimento ninguém te tira. Mas o valor tu pode perder amanhã na frente. Sim, com certeza. Como eu falei, o Rafael bem empenhado, né? Só tenho a agradecer também toda a ajuda que ele dá ali, né? Mas voltando ali, então, em relação à UBRA que eu estava comentando. Então, eu fiz ali a graduação na UBRA, gostei muito da parte da cirurgia. Daí eu treinei bastante essa parte, que era muito boa a técnica cirúrgica da UBRA. Eu não sei como é que está agora, mas era muito bom. E gostei muito da parte da ortopedia também durante a graduação, que eu acabei conhecendo. E aí eu fui, né, dei uma pesquisada, quem eram as pessoas de referência da região, e eu achei o Daniel Cia, né, que eu sou grato, enfim, até hoje, por ter me auxiliado em toda essa trajetória, que me deu o caminho das pedras, vamos dizer assim. Né? Foi atrás dele? Isso. Daí o meu TCC,
eu fiz já na graduação sobre essa TPLO aí que eu comentei, né? Que é essa cirurgia do joelho aí. Mas ele tem uma clínica, tipo assim. Sim, ele tem uma clínica em Porto Alegre, chama Pet Support, né? Uma referência, inclusive aqui na região metropolitana, em todo o suporte emergencial, enfim, né? Tem os melhores profissionais. E daí então ele me deu a oportunidade de acompanhar ele e fazer então o meu TCC, que é a minha pesquisa ali, sobre a TPLO. Né? Então eu já tinha uma bagagem ali, já tinha um conhecimento. Fiz várias cirurgias dessa TPLO com ele ali, então acabei performando, obviamente com todo o suporte dele, ele fazendo a cirurgia, eu auxiliando, né? E aí depois ele me falou, ele fez essa pós-graduação na Unclivepa, de ortopedia e neurocirurgia. Ele disse, eu fiz aqui e tal, daí eu conversei, o que é melhor e tal, daí ele falou, vai por esse caminho aqui que vai dar certo. Então eu segui exatamente o que ele falou e só tenho a agradecer. E aí, então eu iniciei a pós-graduação de ortopedia. Nesse meio tempo, né, na verdade eu me formei, foi em 2019, e aí estourou o Covid, né? Isso mesmo. E aí eu passei por um período ali onde, né, tinha um pouco de medo, ninguém sabia de nada. Então durante um período ali, eu já tinha o pet shop, né, que eu também tenho o pet shop em Canoas, o pet shop Porto das Estrelas. E aí eu fiquei trabalhando ali pelo pet, né? Eu acabei não indo em nenhum lugar e tal. E meu pai tem um bar em Canoas. Então eu era o gerente do bar lá nesse período, né? Tá. E aí eu trabalhava no bar como gerente nesse período, assim. E aí eu fiquei no bar ali. E aí depois que eu me formei, tive que tomar uma decisão, né? Eu vou continuar no bar, vou ser veterinário, porque investi 5 anos, né, de estudo, enfim, então eu saí de um salário para um salário dividido por 3 em Porto Alegre ali. Foi no Mundo Animal na época, chamava, né? Que hoje é do grupo IVETS. E aí eu trabalhei lá na internação, em Porto Alegre, nesse Mundo Animal. Mas não fazer cirurgia? Não, fazendo atendimento clínico. Tá. Durante a minha graduação ali, eu tenho um veterinário de Alvorada, chama João Vitor Druzina, que me ensinou muito da parte de cirurgia ali, ele que me iniciou, me dando a oportunidade de fazer junto com ele ali, né, essa parte da cirurgia. Tem uma clínica em Alvorada ali, a Coelho Pet Center hoje, chama, o João, e até o Rafael conheceu lá também, né. Bem legal, a estrutura deles lá é maravilhosa. Top, né? Top. E aí, voltando ali, eu fiz essa parte aí de cirurgia ali com o João, fui iniciando, saí do bar então para trabalhar na internação do mundo animal. E aí quando tu sai da faculdade, né, tu acha que tu tem algum tipo de conhecimento bom assim, mas aí tu vê que tu não sabe nada, né? Que tu é totalmente verde. E eu caí também, o Hospital Mundo Animal ali é bem conceituado em Porto Alegre. Tem profissionais excelentes, né? E tive essa oportunidade que eu trabalhei com a Chayane Birk, que é uma anestesista, que eu tive a oportunidade de conhecer na Pet Support, que é outra clínica que eu falei em Porto Alegre. E ela é anestesista lá. Durante essas cirurgias com o Daniel Cia, ela fez algumas anestesias, conheci ela lá. Gostou ali do meu trabalho, enfim, me convidou para trabalhar na internação lá do Mundo Animal. Onde eu iniciei lá um trabalho. Eu trabalhei durante 1 ano lá, então todo dia que eu chegava em casa, eu me rachava um merda, enfim, sem nenhum conhecimento. E eu estudava de 2 a 4 horas todos os dias para me sentir um mínimo de conhecimento, entender o que eles estavam falando, para vocês terem ideia. Isso que eu sempre me saí bem nos estudos, né? Depois que eu me formei. Fica meio fora, assim, né? Sim. Eu tenho muito conhecimento teórico, mas acaba não conectando muita coisa, né? Então todos os dias eu estudava muito para entender mais ou menos alguma coisa ali. E nesse meio tempo que eu estava no mundo animal, eu já iniciei a minha pós-graduação em ortopedia e neurocirurgia, né? E aí iniciei, como eu já tinha um bom conhecimento ali, que eu adquiri com o Daniel, mais de pouca prática, muita teoria, fui estudando mais. Durante o meu curso de ortopedia, eu fiz outros cursos de ortopedia, inclusive, de mais de técnica cirúrgica específica, inclusive existe cursos dessa técnica, de TPLO, inclusive. Aí eu fiz um curso de TPLO, aí depois desse curso eu retornei e aí eu fiz a minha primeira cirurgia de TPLO. Sozinho daí? Daí
sozinho. Uma clínica em Sapucaia chamada Madagascar, de uma indicada do João Vitor, de uma cliente lá chamada Dulce, paciente Soraya. Depois, sim, depois eu operei um joelho e acabou dando um problema no outro, e no futuro eu operei o outro também. Tá viva e bem até hoje, eu faço acompanhamento, inclusive. Ai, coisa boa, quando fez cirurgia deu tudo certo, né? Foi que dia? Acho que há 2 dias eu fiz a minha número 120 TPLO, né? Então já fiz 120 vezes essa cirurgia, né? Sim, agora tá. Então essa é uma cirurgia que o ortopedista faz muito, assim, né? Porque é uma afecção ortopédica de maior incidência, né? Mas vamos seguir com as perguntas aí para não atrapalhar. Mas nem estava falando da cirurgia, que agora me veio à mente, que tu tinha me comentado, que eles te falavam que o procedimento, né? Tu faz da TPLO era muito arriscado. Sim. Essa técnica cirúrgica específica, que é TPLO, né? O pessoal... Tem muitos ortopedistas que, inclusive, não fazem, né? Porque é uma técnica que, na verdade, ela permite muitos erros, mas pequenos erros, né? Um erro catastrófico, daí já não dá para fazer. Evoluir para uma perda do membro, amputação, né? Então, infelizmente, é uma técnica cirúrgica, é maravilhosa, é a técnica padrão ouro hoje para a gente corrigir o quê? Ligamento cruzado cranial, ligamento anterior. E aquele E tu consegue chegar nesse diagnóstico através de um exame clínico, na verdade, é o ponto-chave para a gente determinar se o animal tem insuficiência de ligamento cruzado cranial ou não, né? Mas não é por raio-x, então? O raio-x, em alguns casos, a gente pode dizer que sim, que tem... Mas é mais visual, então. Na verdade, é um exame clínico onde eu faço alguns testes, são 2 testes, né? Que é o movimento de gaveta ou tibial thrust, que eu faço ali uma análise do movimento, basicamente, durante o exame clínico, para determinar se tem ou não essa insuficiência. Você consegue ver se ele se desloca. Se ele tem um movimento de translação cranial da tíbia em relação ao fêmur, né? Basicamente é isso. O raio-x, ele serve como um planejamento cirúrgico, basicamente, né? Para se organizar. Para essa cirurgia, então, eu tenho que fazer vários cálculos ali, né? É milimetricamente calculado. O quanto que eu vou cortar, na verdade, essa cirurgia, eu faço um corte no osso, giro um fragmento que eu corto ali, os milímetros específicos, e fixo ele com uma placa. Então, eu faço uma fratura propositalmente ali, onde eu modifico a biomecânica do joelho do animal e fixo com uma placa, tornando esse ligamento cruzado, né, anterior desnecessário. Então, eu modifico a biologia completa do corpo ali do animal. E essa é a técnica padrão ouro hoje para correção desse ligamento. Existem... Fica perfeita. Fica perfeitinho. Sim, o animal consegue deambular de uma maneira super satisfatória no pós-operatório. Claro que o tempo, né, entre... Não é um joelho normal, né? Mesma coisa, se a gente romper esse ligamento, mesmo que tu faça ali uma correção, não vai ser um joelho mais normal, mas ele fica o melhor dentro do possível, né? Uma vez que o animal ele rompe esse ligamento, o tempo que eu levo para fazer a cirurgia, ele vai determinar a qualidade, basicamente, de vida que o animal vai ter com esse membro. Por quê? Porque uma vez que esse ligamento está rompido, a artrose ela vai acontecer nesse joelho. Mesmo eu fazendo a cirurgia, entendeu? Isso vai acontecer. A questão é que performando essa cirurgia, eu diminuo muito a evolução, a velocidade de evolução dessa doença, né, que é a artrose. Então ela diminui muito a velocidade da evolução dessa doença. Tem casos, né, que eu já peguei e já fiz cirurgia, inclusive, que o animal ele não andava, ele tinha ruptura dos 2 ligamentos anteriores dos 2 joelhos. E ele não andava com as 2 patinhas de trás. Ele andava, botava o peso para frente, andava só com as 2 da frente. Isso. Inclusive, já peguei casos, né, do paciente também ter as 2 rompidas. Ele jogava o peso para frente, mas como era um animal mais pesado, ele acabava apoiando. Mas a pessoa pensava que ele tinha um problema de coluna, mas na verdade era o joelho. Né? E isso é causado pelo trauma, tipo, uma batida do carro, o cachorro corre demais. Excesso de peso. A gente tem, né, essa insuficiência do ligamento cruzado. Em humanos, vou explicar em humanos, né? Em humanos, geralmente, ele é traumático, em quase 100% dos casos. O que é isso? A pessoa vai lá, tá jogando futebol, ou deu uma corrida, pum, virou o joelho, rompeu, né? É um trauma, então, que levou essa
essa lesão no ligamento. O ligamento ele é dividido em duas bandas também, tá? Às vezes o animal ele pode romper só parcialmente esse ligamento, tá? Imagina esse ligamento como se fosse 1000 fiozinhos de teia de aranha, né? No animal. O animal ele vai vivendo, né? E aí ele já tem uma predisposição genética para isso. Não se sabe o gene ao certo que causa isso, tá? Então, diferente do humano, que é o traumático, ali a lesão, a insuficiência do ligamento, no animal ele é progressivo. Então, conforme o tempo vai passando, o animal vai evoluindo para essa questão da ruptura. Quando que mais acontece essa ruptura? De 1 ano a 3 anos de idade é o período onde mais a gente tem essa... Jovem, né? Mais jovem. Claro que pode acontecer depois, né? Mas 60% dos casos é de 1 a 3 anos que ocorre essa ruptura de ligamento, tá? E aí no animal ali, imagina o ligamento como os 1000 fiozinhos que eu já tinha falado, ele vai vivendo sobrepeso, subir e descer escadas, pulos, alimentação, corridas, tudo isso vai rompendo fio a fio, e aí quando vê ele tem 10 fiozinhos do ligamento. E um fio rompeu. E aí um pulo que seria o normal para qualquer animal, que não aconteceria nada, vai lá e pum, é o suficiente para terminar de romper. Mas não significa que foi por causa do pulo que rompeu, né? Mas sim por toda a situação dele já tá muito frágil. Eu sempre achei que fosse por causa da coluna, Sim. né? Então, tá, até pode ser, mas também... Da coluna dá o ligamento? Que acontece, não, quando cai a parte de trás do cachorro, né? Essa parte aqui. E, na verdade, ele chegou, né, num caso ali, que era os 2 ligamentos que a pessoa que era a coluna. Isso. Mas eles foram, ele chegou a ver, né, no caso clínico ali, eram os 2 ligamentos que tinham se rompido. Uma função também do ortopedista, né, é saber determinar e distinguir se o problema, a afecção, né, a patologia do animal, ela é ortopédica ou ela é de coluna, né? Se era neurológica, vamos dizer assim. Então, uma das funções do ortopedista é fazer essa determinação através de um exame clínico, né? Então, na avaliação clínica, por isso é muito importante a consulta, a gente consegue determinar exatamente ali qual que é a lesão, né? Se é uma lesão ortopédica ou não, né? Porque pode ser uma alteração tanto neurológica, que daí um neurologista vai cuidar, ou uma alteração em coluna, que daí um neurocirurgião vai cuidar. Então, a minha pós-graduação, minha especialidade é ortopedia e neurocirurgia. Então, eu também faço essa parte de cirurgia em coluna, animais que ficam paraplégicos, né? E fratura em coluna, esse tipo A de nossa coisa. primeira cirurgia junto foi uma cirurgia de coluna, né? Foi uma cirurgia de coluna. E foi os filhos ali até, ele me mandou ali. Fiquei muito feliz, né? Uma fratura, né? Fratura na Imagina o coluna. cachorro uma caminhada, daqui a pouco tá caminhando de novo. É. Imagina a alegria muito pro satisfatório, até né? pro também, né? Pra quem fez a cirurgia, Sim. pro cachorro e pra pessoa. E hoje também, nesse chega um animal com uma fratura de membro, a gente consegue fazer uma prótese com o animal. Sim. Prótese, né? Daí a gente está falando de colocar um dispositivo ali para alterar a função, né? Prótese a gente fala não em uma placa, parafuso, esse tipo de coisa para fraturas, né? Sim. A gente fala perder um pedaço do membro. Vamos então reabilitar esse animal. Hoje sim a gente tem à disposição algumas opções de prótese, né? Inclusive a gente fez uma cirurgia, participou, né? Foi uma prótese então de membro anterior, uma substituição ali do rádio, então a gente colocou ali uma prótese para substituir a patinha do animal, né? Para ele voltar a deambular, né? O paciente ficou bem por bastante tempo e infelizmente no pós ali acabou tendo uma rejeição ao implante, não evoluiu também, né? Então ele vai utilizar talvez agora uma órtese, né? Que na verdade é externo. O que a gente fez foi uma prótese interna, a gente colocou ali então um implante interno ali e depois é colocado essa prótese ali. Ele ficou bem por um bom tempo, mas infelizmente rejeitou, né? O paciente chama amendoim. Não é a cirurgia mais grave assim, que já fez. Uma cirurgia ortopédica mais arriscada, assim, mais grave. Vamos dizer, nível de dificuldade, né? As cirurgias mais complexas são da região distal de úmero aqui, né? Cirurgia que a gente chama de fratura em Y. Essa é uma cirurgia
de maior complexidade, né? Onde muitas vezes a gente tem que fazer uma osteotomia de olecrano, então a gente tem que serrar o osso aqui para rebater aqui esse osso enxergar. Então a gente tem que fazer uma fratura para corrigir. Então esse tipo de cirurgia são as mais complexas. Fratura em Y de húmero distal. Amanhã, né, segunda-feira, eu vou ter uma dessas cirurgias, inclusive. Tô lá então. Vai ser na Anquivepa ali em Porto Alegre. Vai ser uma cirurgia dessa, a gente vai ter que fazer ali. E a gente tem o adendo dessa cirurgia, que é um paciente que já teve essa fratura há mais de 30 dias. Né? Seria, na verdade, uma cirurgia de uma fácil correção, hoje eu não precisaria fazer esse tipo de coisa, porém, como levou muito tempo, tem muita fibrose, ele tem uma má união, então eu preciso realmente enxergar ali os ossos, debridar essa fibrose que tem ali, para fazer, né, um enxerto ali autógeno, ósseo, para que ele possa ter uma maior possibilidade ali de consolidação óssea. O ideal, Greg, eu tenho uma fratura no animal, tá? Fazendo uma fratura hoje, quantos dias o ideal seria para já fazer a cirurgia? Sabe, levar o médico, né? Leva lá no Greg, o Greg vai. O ideal seria quantos dias? Para a grande maioria das fraturas, eu tenho um período ali. O ideal seria até uns 4 dias da fratura, onde eu tenho um melhor resultado, né? Porque o corpo ele tem uma biologia. A partir do momento que ocorre a fratura, o corpo ele entra num processo cronológico, vamos dizer assim, para tentar corrigir aquilo ali. Então ele entra num calo hemorrágico, ele começa a ter sangue ali. Que nem essa chance, mano. Que aconteceu, né? Ele teve quadrinho. E começou a ficar um coágulo de sangue que assim na parte do pulmão também. Sim. Não, me refiro ali dentro da própria fratura, né? Dentro da própria fratura, ele tem uma cronologia ali que está acontecendo, uma biologia, para tentar corrigir essa fratura, vamos dizer assim, né? Então, no início, ele tem um calo hemorrágico, que é basicamente um sangramento ali. E aí, depois dessa etapa, ele passa a criar ali um calo fibroso, né? E se eu postergar muito para iniciar essa cirurgia, essa reparação cirúrgica, ele vai voltar para a etapa 0. Então eu vou interromper a biologia do corpo para depois voltar. Então acaba dificultando um pouco e pode também gerar um transtorno em relação a uma má união, talvez, ali, né? Então quanto mais rápido for, o ideal é fraturou. Já fazer. O animal tem condições de cirurgia, obviamente a gente tem que primeiro, né, antes de botar o animal em cirurgia, ele tem que ter condições clínicas. Né? A gente tem que avaliar coração, a gente tem que avaliar vias aéreas, tem que avaliar se ele não tem ali um problema respiratório, se ele não tem problema cardíaco, se ele não teve um TCE, que é um traumatismo crânioencefálico. Tudo isso é prioridade. Então a vida do animal é prioridade e depois, mas teve um membro ali acometido. Se eu puder entrar no mesmo dia, seria maravilhoso. Claro que muitas vezes não é possível, né? Então o ideal ali é ter uns 4 dias de cirurgia, do trauma, fazer a cirurgia, eu tenho um resultado excelente. Demorei ali 7, 10 dias. 10 dias seria um limite, assim, aceitável para a gente ter um excelente resultado. Vamos dizer assim, tá? Um bom resultado, bom é excelente. Até 4 dias um resultado excelente, até 10 dias um bom resultado. A partir disso eu já tenho um calo fibroso ali, né? Onde eu vou ter que alterar, como eu falei, vou resetar a biologia ali, voltar a estaca 0. Então eu vou ter que tirar essa fibrose. Fazer raspagem ali. Fazer raspagem. Lesionar um pouco esse osso. Eu não posso, quando eu faço a cirurgia, ficar tocando muito no osso, né? Só que nesses casos onde passa muito tempo, eu sou obrigado a isso, porque senão eu não consigo unir esses fragmentos, né? E cada tipo de cirurgia, cada tipo de fratura requer um tipo de tratamento cirúrgico, né? Onde eu tenho, às vezes, uma cirurgia onde eu tenho fraturas, né, que requerem um tratamento, vamos dizer, uma fratura de alto strain ou baixo strain. Nunca te comentei sobre isso, né? Quando eu tenho um alto strain, eu tenho uma fratura, eu tenho uma coaptação boa dos fragmentos. Então eu tenho que fazer uma união bem rígida nesse caso, né? Eu tenho uma fratura de rádio aqui distal, onde cortou no meio, mas eu consigo unir bem esses fragmentos. Então isso eu preciso uma cirurgia onde eu tenho uma placa rígida ali, eu não posso ter movimento. Se eu tiver movimento, ele vai lesionar esse tecido ósseo, né? Isso é uma fratura de alto strain, onde eu necessito uma fixação rígida, vamos dizer assim. Né? Onde eu tenho, às vezes, uma fratura de baixo strain, o que é isso?
permite um movimento, né? Geralmente é o tipo de fratura cominutiva, que são as piores. O que é isso? Ele teve muitos fragmentos onde eu não consigo unir de volta esses fragmentos. E o que acontece? Daí, o que eu busco nesse tipo de fratura? Eu busco um alinhamento e comprimento desse osso. Então, eu tento deixar o osso na posição correta, né? O joelho ali apontando para o lugar certo, o pé apontando para o lugar certo, o comprimento desse osso da maneira correta. Muitas vezes, às vezes não dá, mas a gente tenta deixar o mais próximo da biologia básica ali. E eu fixo os parafusos mais longes, onde eu permito um movimento desse osso. Eu até busco isso, tá? E aí eu vou ter um tipo de calo que chama de calo secundário. Nessa fratura de alto strain, que é a primeira que eu falei, eu busco um calo primário. Nessa fratura de baixo strain, eu procuro um calo secundário, que ele vai se formar. Que é o que vocês já devem ter visto o raio-x onde tinha um calo ósseo, assim, grande, exuberante, né, que a gente chama. Isso é uma fratura onde ele teve um calo secundário. Uma fratura de calo primário, ele praticamente tu não enxerga esse calo por fora do osso, vamos dizer assim. Ele faz ali a consolidação do osso praticamente sem nada por fora, né? Então isso foi feito daí da maneira correta, né? Então as pessoas pensam em ortopedia uma coisa muito simples, né? Na verdade, muita gente faz ortopedia e às vezes acaba dando certo e acha que é tranquilo, né? Vamos dizer, um cirurgião geral e tudo mais. Faz um curso ali de 3 dias. Muitas vezes dá certo, coloca um fixador externo e tal, mas até dá as alterações ruins, vamos dizer assim, dá as merdas, vamos dizer assim, né? E acontece muito. E aí o pessoal desiste daí da ortopedia. Mas tu fica pensando em casa como é que eu vou fazer, ou tu já chega já não, ó, peguei, deixaram lá. Não, é assim que tu tem que fazer. Ou tu fica pensando em casa, não, esse cachorro tem que fazer assim, não, se vai dar errado, se vai dar certo. Cada cirurgia é única, né? Então, a gente, obviamente, tem que ter uma ideia do que tu vai fazer ali, mas sempre eu entro em cirurgia com os 3 planos cirúrgicos. Eu já tive casos, por exemplo, foi uma cirurgia que eu fiz em Nova Santa Rita, ali na clínica do Olinto, colega, inclusive, ortopedista. E aí, eu fui lá para fazer uma colossefalectomia no animal que tinha sido atropelado. E aí foi feito ali a colo e quando vê, teve uma fratura ali, que na verdade já existia aquela fratura, mas não dava para ver no raio-x. Uma fratura ali de trocânter maior do fêmur. Então eu já tinha que ter placa, tinha que ter tudo ali. E eu já tinha alguns planos, né, na cabeça, vai que isso acontece, dá uma fratura. Eu já levei, enfim, graças a Deus consegui corrigir ali na mesma cirurgia já, deixar tudo como tinha que ser feito. Mas se eu não tivesse esse plano 2, plano 3, teria dado sim problema, né? Tem que estar pensando lá na frente. Sim. Já tive cirurgia, né, que teve luxação da articulação coxofemoral, onde eu pensei em 4 planos para a cirurgia, infelizmente nenhum dos planos deu certo. Eu fui, acho que o 5º ou 6º ortopedista que fez essa cirurgia. O animal ele teve muito tempo uma luxação coxofemoral ventral. E acabou de tanto tempo que passou e forçando, ele acabou crescendo muito ali o colo femoral por dentro. E não foi possível fazer uma colossefalectomia, que era basicamente a cirurgia que eu tinha que fazer ali, né? Sem destruir, enfim, todos os tecidos ali adjacentes. Acabou esse paciente evoluindo para uma amputação. Apesar de eu ter 4 planos, eu fiz osteotomia de trocânter maior, eu fiz acesso dorsal, fiz acesso ventral. Nenhuma técnica cirúrgica deu certo, apesar de eu ter 4 planos para cirurgia. E vai fazer a amputação só quando chegar uma hora que não tem mais nenhuma opção mesmo, né? E aí foi tentado por vários ortopedistas, que eu falei, né, que acabou não evoluindo. Durante essa cirurgia, apesar de tudo isso ser feito, aí eu parei a cirurgia no meio, aí eu tirei tudo, enfim, liguei para a tutora, expliquei do caso e tal, daí eu falei, né, felizmente a gente não conseguiu fazer, dificilmente outro ortopedista ia conseguir realizar o procedimento, enfim, porque não estava sendo possível, apesar de a gente fazer tudo. Eu falei, olha, uma opção para o animal era uma dor que o animal tinha constante ali, era a amputação, a gente ia acabar resolvendo ali o problema dele, né.
O animal, querendo ou não, se adapta muito bem, né, com 3 membros, no caso. Ele não tinha, os outros 3 membros estavam saudáveis. E ela aceitou, enfim, a gente acabou. No mesmo procedimento, ainda fiz essa amputação, né. Então foi 5 processos ali nessa cirurgia, mas o animal depois ficou super bem, ficou super agradecida, né. Resolveu o problema, que era que ele tinha dor ali do membro, né. Essa cirurgia acabou passando por várias etapas, mas acabou sendo resolutiva ali pro caso desse paciente. Na verdade, né, Greg, que nem tu fez o teu pós em ortopedia, para tu ser um volante, né, em ortopedia, tu tem que ter bastante material, né? Sim. E o material da ortopedia ele é um pouco um custo maior, né, mais caro, né? Tu tem que ter o material para tu poder fazer esses procedimentos, senão tu não consegue fazer nada. Tu é um ortopedista, né, mas tu não consegue fazer os procedimentos porque tu não tem material, tu também não consegue ser um volante. Tem vários profissionais, colegas, enfim, que estão nessa situação, acaba não tendo material, né. Eu, quando me peguei nessa situação, não tinha, assim, tanto dinheiro, né, mas eu sabia, eu preciso dar um all-in aqui, né, apostar minhas fichas aqui, é o que eu quero fazer, então eu preciso investir nisso, né. Então eu fui comprando ali os materiais, né, o mínimo ali, por exemplo, eu precisava fazer essa cirurgia que eu comentei até pra ele, ó. Para ter um bom serviço. Então, para fazer essa cirurgia aí, eu tinha que ter 40 mil de material. E o prazo de pagamento da grande maioria aí é 8 meses, né? Então, tive que trabalhar bastante ali para conseguir correr atrás. Tem mais de 100 mil ali de material, né? E ainda tem muito ainda para adquirir. Mas, realmente é um pouco limitante devido à questão de valores, né? Que é realmente caro ali para tu iniciar a comprar. Mas, se tu tem força de vontade, tu quer, tu corre atrás e consegue, né? As oportunidades existem ali, né? Tu pode ir iniciando com um tipo de cirurgia, depois tu vai evoluindo, vai comprando mais material e assim vai. E, Greg, eu queria que tu deixe uma frase para nós, no podcast, para quem está assistindo ele, né? Essa entrevista achei muito legal. Agradeço mais uma vez por aceitar o nosso convite, né, para participar aqui. Greg, ele atende na clínica Igara, em Canoas, né, Greg? Atende a partir das 14 horas. Qualquer procedimento cirúrgico ortopédico, eu garanto que com o Greg lá você vai ser bem atendido, ele é super atencioso e um baita profissional. Eu agradeço. Então, pessoal, a frase que eu tenho para vocês é: nunca desistam, né? Sigam os seus sonhos e com força de vontade, foco, sempre vocês vão atingir. Tem que perseverar, então, né? E insistir, e sempre vai dar certo. É isso. Um grande abraço, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Obrigado. Lembrando, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, ajude o canal aí para crescer e para ter mais conversas assim de meio Greg, né? Acontecer no nosso canal. Obrigado, Greg. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau, obrigado. Valeu.